Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de hermenêutica. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu dou as boas-vindas aos meus amigos, meus alunos, pessoal aqui de Belo Horizonte, do Brasil e de Angola, de Moçambique e quem sabe de outros lugares. Se você está me assistindo aí de outro país, deixa aí o seu comentário, por favor. Gostaria de saber quem está me acompanhando aí dos lugares mais distantes. Então são todos muito bem-vindos. Quero mandar um abraço para os irmãos da Igreja Batista da Lagoinha, onde eu congrego, onde eu sou um dos pastores. Quero mandar um abraço também para os irmãos da Igreja Batista Getsemane, que tem alguns aqui nos acompanhando, da Igreja Batista do Carlos Prates e de tantas outras igrejas, né, que têm nos prestigiado, tantos irmãos que têm nos acompanhado aqui pelas redes sociais e estão também nos acompanhando aqui neste curso de hermenêutica. Então vamos aqui caminhar um pouco mais na questão da interpretação bíblica. E aí, muito animados? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Então agora eu vou ficar aqui no quadrinho aqui, bem pequeno, e vamos apresentando aqui os nossos slides. Muito bem, então já tivemos algumas aulas e vamos aqui recapitular um pouco do que nós já falamos. Já dissemos o que é a hermenêutica, né? Que é o que? A arte e a ciência da interpretação bíblica. Bom, a hermenêutica ela não é apenas bíblica, né? Mas no nosso caso, o que nos interessa aqui é a interpretação bíblica, e sabemos que a interpretação ela é importante e necessária para que nós possamos alcançar um bom entendimento da palavra de Deus e assim possamos aplicar de uma forma melhor e mais eficiente a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, a hermenêutica ela vai nos ajudar nessa interpretação, ela vai nos ajudar nos oferecendo técnicas, nos oferecendo boas práticas de manuseio da palavra de Deus para que possamos interpretá-la corretamente. Então, gostaria de começar aqui falando sobre os perigos da falta de compreensão da mensagem. Então vamos ilustrar aqui com um exemplo interessante. Temos aqui uma placa de trânsito que alguns de vocês já devem conhecer. Então eu vi um vídeo onde foi mostrada essa placa para um caminhoneiro e o repórter perguntou assim, o que significa essa placa? Então o caminhoneiro disse assim, significa que em caso de acidente devemos usar o triângulo para sinalizar a pista. Meu Deus do céu, não é nada disso. Porque se você sabe um pouco de legislação de trânsito, você sabe que essa placa aí significa dê a preferência. Não tem nada a ver com o triângulo para sinalizar a pista. Significa dê a preferência. E se um motorista, se ele não sabe o significado dessa placa, então o perigo é muito grande. Quer dizer, ele é o próprio perigo, né? Porque ele vai passar direto ali no entroncamento, não vai dar a preferência e ele pode causar um acidente. Então, assim também, no nosso uso das Sagradas Escrituras, se nós não interpretarmos corretamente a sua mensagem, nós podemos estar vivendo situações perigosas, ou podemos ser perigo na vida das outras pessoas. Muito bem, na aula passada eu falei sobre os pressupostos, que são o quê? São opiniões que nós carregamos, o nosso conhecimento, nossos conceitos, nossos preconceitos,
nossas suposições e tantas coisas que nós carregamos e nós levamos isso para a interpretação bíblica. Os nossos pressupostos afetam a interpretação que nós fazemos da Bíblia. E o que eu quero acrescentar hoje é que nem todos os pressupostos são errados. Alguns são certos, bons, positivos e necessários. Então, como eu coloquei aqui, existem alguns pressupostos que eles são importantes. Ou seja, quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos ter algumas posições já definidas, de preferência, né? Se tivermos, nós já estaremos com uma atitude correta em relação às Escrituras. Então, um desses pressupostos importantes é a fé em Deus. Aquela pessoa que não crê em Deus, então ela terá dificuldade com o entendimento das Escrituras. Outra coisa é a fé na própria Bíblia como palavra de Deus. Precisamos ter este conceito bem firmado. Nós, cristãos evangélicos, pelo menos na maioria, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então é importante que tenhamos esse posicionamento antes de interpretarmos a Bíblia. Porque quem pensa diferente vai ser conduzido numa interpretação diferente. Então algumas pessoas dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós cremos que ela é a palavra de Deus. E qual é a diferença? As pessoas que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, elas afirmam assim que algumas coisas que estão na Bíblia são palavras de Deus. Outras coisas não são palavras de Deus. Assim, algumas coisas estão certas, outras podem estar erradas. E qual é o problema disso? Como saber, afinal, qual parte é palavra de Deus, qual parte não é. Então a pessoa vai ficar completamente perdida. Então, a nossa posição é que a Bíblia é a palavra de Deus. Ainda que exista ali uma frase ou outra dita por Satanás, mas a Bíblia é a palavra de Deus na sua integralidade, ou seja, Deus quis que fosse registrado tudo que ali está, e tudo que ali está é a mensagem de Deus para nós, inclusive nos ensinando sobre as artimanhas do inimigo. Então, outra questão importante é saber os propósitos da Bíblia. A Bíblia, ela não pretende satisfazer as nossas curiosidades. É importante a gente saber disso. Porque algumas pessoas começam a ler a Bíblia e com uma atitude assim de curiosidade e começam a fazer perguntas sobre coisas que a Bíblia não disse e começam a se perder com as suas próprias perguntas, ao invés de se abrirem para aprender o que a Bíblia se propõe a dizer, o que a Bíblia se propõe a ensinar. Então, às vezes a pessoa começa a ler Gênesis e pergunta: cadê os dinossauros? Então, alguém perguntou para mim, né? Cadê os dinossauros na Bíblia? Então, se não tem dinossauro na Bíblia, então a Bíblia está errada. E eu respondi assim: olha, a Bíblia também não tem canguru. Ninguém nunca reclamou. A Bíblia também não fala sobre gato. E ninguém nunca reclamou. A Bíblia não fala sobre elefante. Ninguém nunca reclamou. Então, tem coisas que não são importantes. Então, a Bíblia ela existe não é para satisfazer a nossa curiosidade. A Bíblia ela tem propósitos que Deus estabeleceu. Então, que propósitos são esses? A Bíblia tem propósito de revelar Deus para nós, nos ensinar sobre Deus e também
nos ensinar sobre o pecado e a salvação. Então estes são os assuntos principais, não é isso? A salvação em Jesus Cristo. Então estes são os assuntos principais da Bíblia. É importante nós termos estes conceitos bem firmados para que nós não criemos expectativas diferentes. Porque as nossas expectativas, se elas estiverem erradas, elas vão afetar a nossa interpretação bíblica. Muito bem. Então, afinal de contas, como podemos compreender a Bíblia? Nós vamos lendo a Bíblia e começamos a interpretar, né? Vamos lendo e vamos interpretando. O problema é que, como é que nós estamos interpretando? Que artifícios nós estamos usando? E às vezes esses artifícios eles se tornam hábitos do intérprete. Então vamos ver exemplos. Invenções. Às vezes a pessoa ela começa a ler a Bíblia e começa a inventar em cima do texto bíblico. Como assim? Por exemplo, ali em João capítulo 4 fala que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então, não tem uma explicação ali naquele texto para essa afirmação. João apenas escreveu: os judeus não se comunicam com os samaritanos. Pronto. Ele não explicou. Então, pode surgir a pergunta: por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? O que estava acontecendo? Então, nós podemos ser tentados a inventar alguma coisa. Alguém pode dizer assim: os judeus não se comunicavam com os samaritanos porque os samaritanos eram endemoniados. Então, quer dizer, a pessoa inventou. Então, dizer assim: os judeus e os samaritanos eles não se comunicavam porque eles moravam muito longe uns dos outros. Não tem nada disso. Então, quer dizer, são invenções. Às vezes a gente se depara com uma questão bíblica que a gente não compreende, que a gente não sabe, e a gente corre o risco de inventar. Então, não vamos inventar. O que mais? Muitas vezes as pessoas criam fantasias em cima da Bíblia. Começam a criar manias interpretativas e como se fossem verdadeiras chaves de interpretação, mas no fundo aquilo ali é apenas fantasia. Então, eu já vi gente que lê a Bíblia e em todo lugar onde acha o número 3, fala: olha, aqui tem uma referência à Trindade. Mas por quê? Virou uma mania. Então a pessoa lê lá que a arca de Noé tinha 3 andares. Olha, aqui tem relação com a Trindade. E também tem relação com o ser humano, que é corpo, alma e espírito. Mas por quê? Não existe uma justificativa para isso. Então a pessoa começa a fantasiar em cima do texto bíblico, vai criando esse tipo de coisa. Como um pregador também estava falando sobre a crucificação e falou assim: ali ao pé da cruz estavam as 3 Marias, representando a Trindade. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Se o Filho, Jesus Cristo, estava ali na cruz, como é que as 3 Marias poderiam representar a Trindade? Não tem o menor fundamento. Então, temos que tomar cuidado com fantasias. É claro que pode surgir uma pergunta: mas e aí, como é que nós vamos escapar disso? Nós vamos falar, né, na sequência da aula, na sequência do curso, as técnicas de interpretação. Muito bem, o que mais que acontece? Ligações artificiais entre textos bíblicos. Então, por exemplo, a pessoa
ela está lendo Gênesis e ela vê lá assim que Deus criou as estrelas, Gênesis capítulo 1. E a pessoa já conhece Apocalipse e ela sabe que ali no Apocalipse tem 7 estrelas que representam 7 anjos. Então a pessoa diz assim, olha aqui em Gênesis 1, quando fala da criação das estrelas, significa a criação dos anjos. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Então, são ligações artificiais entre passagens bíblicas, sendo que uma não tem uma ligação real com a outra. Então, é um perigo esse tipo de raciocínio, porque não tem nenhum fundamento e pode se tornar uma mania. Então, a pessoa faz ligação de todo lado. E esse tipo de coisa não é novidade, né? Nós vamos ver aqui na sequência. O que mais? Aplicações retroativas. O que é isso? É pegar um conceito bíblico de uma época e aplicá-lo ao próprio texto bíblico em outra época. Então, por exemplo, e acaba sendo uma ligação artificial de texto também, mas, por exemplo, a pessoa vê lá em Mateus 3 que o Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo em forma de pomba. Aí aplica isso retroativamente no Antigo Testamento e a pessoa vai ler que Noé soltou uma pomba que estava ali na arca e a pessoa fala, olha, o Espírito Santo. Não tem nada a ver. Então, são erros de interpretação. O que mais? Padrões sem fundamento. Será que é assim que nós vamos compreender a Bíblia? Como pode haver um padrão? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu já ouvi alguém dizendo assim, toda vez que a gente encontrar mulher na Bíblia, é símbolo da igreja. Que? Quem falou? Quem disse isso? Então criou um padrão onde encontrar mulher é símbolo da igreja. Se for uma mulher boa, é uma igreja boa. Se for uma mulher ruim, é uma falsa igreja, uma religião falsa. Mas quem disse isso? Pode acontecer essa simbologia? Pode. Mas nós não podemos fazer um padrão, dizer que em todo lugar da Bíblia vai ser assim. Então a gente sabe que lá em Efésios 5, Paulo usou esse tipo de linguagem, quando ele falou do marido da esposa, e ele depois disse assim, estou me referindo a Cristo e à igreja. Que coisa linda. Mas eu não posso transformar isso num padrão para a Bíblia inteira, certo? Então, são artifícios que as pessoas criam e parece que estão compreendendo a Bíblia, mas na realidade não estão. Então, qual que é a saída? Pesquisa e análise. Então, isso aqui vai ser assunto assim de uma grande parte do curso. Só estou aqui apontando o caminho, mas se Deus quiser nós vamos passar por ele, porque essa pesquisa e essa análise ela tem muitos detalhes. Então, ao invés de inventar, vamos pesquisar, certo? Ao invés de fantasiar, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos fazer as análises que a hermenêutica nos propõe sobre o texto bíblico. Então vocês vão ver daqui a pouco que análises são essas. Então não pode ser achismo. Por que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Eu acho. Vou inventar um negócio. Não! Eu tenho que pesquisar por que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Eu vou pesquisar
a história. Então, esse aqui já é um detalhe importante, mas a gente vai entrar em outros detalhes mais adiante. Muito bem. Então, temos aqui duas questões fundamentais na interpretação bíblica, que é o dilema entre o sentido literal e o sentido simbólico. Ou seja, muitos problemas de interpretação giram em torno desse dilema. Então eu vou falar daqui a pouco sobre a história da interpretação bíblica e nós vamos ver que a história ela vai apresentando um verdadeiro cabo de guerra, né? Por isso eu coloquei aí essa figurinha, porque a história da interpretação vai apresentando uma disputa entre aqueles que se apegavam ao sentido literal do texto e os que se apegavam ao sentido simbólico ou um suposto sentido simbólico. Muito bem, o que é sentido literal e o que é sentido simbólico, né? O sentido literal é aquele significado mais simples de uma palavra. E o sentido simbólico é quando aquela palavra ela traz um sentido além do simples, além do natural. Então vou dar um exemplo. Quando você encontra na Bíblia a palavra leão, por exemplo. Então, qual é o sentido literal da palavra leão? É a referência a um animal. É o sentido mais simples da palavra. Esse é o sentido literal. O sentido primitivo da palavra. Esse é o sentido literal. Agora, você vai encontrar também, então, por exemplo, falando em leão no sentido literal, Sansão encontrou-se com o leão e o matou. Esse leão aí é o quê? É um bicho. Sentido literal. Não vamos inventar. É um animal. Agora, quando você encontra lá em Apocalipse 5, o leão da tribo de Judá. Então, esse leão aí não é um animal. Esse leão aí é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, a palavra leão, em Apocalipse 5, tem um sentido simbólico. Então, eu disse que é um dilema. Por quê? Quando saber se o sentido é literal e quando saber se é simbólico? Quando saber? Então, nós vamos ver no decorrer do curso como nós vamos saber isso. Precisamos tomar cuidado com os extremos. O que são esses extremos? Algumas pessoas podem imaginar que tudo na Bíblia deva ser interpretado literalmente. E outras pessoas podem cair no extremo de dizerem que tudo na Bíblia tem sentido simbólico, como se a Bíblia toda fosse uma grande parábola. Então, os dois extremos são errados. Não podemos cair nem no extremo nem outro, porque se nós cairmos nestes extremos, nós vamos enfrentar grandes dificuldades. Então vou exemplificar. Se nós aceitarmos que a Bíblia toda tem sentido literal, então nós vamos ter problemas. Por exemplo, quando Jesus fala para os fariseus: vocês estão coando mosquitos e engolindo camelos. Vai ser complicado, né? Como que nós vamos aceitar isso literalmente? Eles estavam engolindo camelos? Ou será que eles estavam cortando o camelo em pedacinhos e comendo? Não. Se acharmos que tudo deva ser entendido literalmente,
Como faremos diante das palavras de Jesus quando ele disse: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o para longe de ti? Então não é possível que nós interpretemos literalmente palavras como esta. Muito bem. E o outro extremo? Se nós imaginarmos que tudo na Bíblia é simbólico, então o que vai acontecer? Nós vamos negar a realidade dos fatos bíblicos. Então nós vamos achar, como alguns acham, né? A história de Adão é uma parábola. Adão nunca existiu. É uma parábola. Então, Abraão também não existiu. Por quê? Porque ele pode ter existido se Adão não existiu. Não, Abraão também não existiu. Então, o que o povo de Israel está fazendo aqui, né, se Abraão não existiu? Jesus não veio ao mundo. Jesus não morreu na cruz. Jesus não ressuscitou. As pessoas começam a negar os fatos bíblicos, porque acham que tudo é símbolo, que tudo é parábola, e alguns chegam a dizer que tudo é mito, né? Ou alguns apontam partes como sendo mitos, mas não tem nada disso, né? Veja bem, então temos que tomar cuidado com os extremos. A Bíblia, ela tem partes de sentido literal e partes com sentido simbólico. O sentido literal, ele é predominante. Então, aqui vai uma diretriz fundamental da hermenêutica bíblica. Prefira o sentido literal. Então, já disse que nem tudo é literal, mas o literal será predominante. Então, ao ler a Bíblia, vá procurando compreender de acordo com o sentido mais simples das palavras. Mais simples. Não procure ver símbolo em tudo, porque você vai fazer uma tremenda confusão. Então, procure interpretar com o sentido mais simples das palavras. Por quê? Por que eu digo que o sentido predominante na Bíblia é o sentido literal? Porque a Bíblia ela está entrelaçada com a realidade. A Bíblia ela não é fundamentada sobre sonhos e visões. Ela é fundamentada sobre fatos. Isso é muito importante. Então, a literalidade das Escrituras é um dos seus fundamentos. Então, o predomínio não é da simbologia, mas da literalidade. Então, por isso que os profetas, por exemplo, eles costumavam colocar assim: palavra do Senhor que veio ao profeta tal no ano X do rei Beltrano. Isso aí é clássico nos escritos proféticos. Porque o profeta ele fazia questão de se situar na história. Porque aquilo ali não é uma fantasia. Assim, também os livros históricos, eles são parte da história geral. Não é isso? Se você quiser estudar a história, e voltando no passado, voltando, você vai estudar muitos livros de história geral e vai cair na Bíblia. Você vai chegar lá na Bíblia, estudar os povos antigos que estão citados ali. Muito bem, o sentido literal é predominante. Contudo, o sentido simbólico é frequente. Então, nós vamos dizer assim que a maior parte é literal, mas nós temos elementos simbólicos ali espalhados pela Bíblia. Então, por exemplo, você tem o Evangelho de Mateus, por exemplo, só para citar aqui um caso. O Evangelho de Mateus, como é que eu devo interpretá-lo? Literalmente. Porque aquilo ali, o que ali está escrito são fatos históricos.
é a história de Jesus andando aqui na terra, seu nascimento, sua vida, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, né, todo o seu trabalho, seus milagres e a sua volta ao céu, tudo literal, tudo literal. Entretanto, você tem alguns símbolos ali em Mateus que são o quê? As parábolas. Então, isso aí vai acontecer na Bíblia toda, principalmente o literal. Então, vamos dar preferência ao sentido literal. E em algumas situações, você vai ver que isso vai ser impossível. Então, você vai concluir que aquilo ali é simbólico. Não é isso? Então, por falar em parábolas, a gente encontra parábolas até no Antigo Testamento. Ali no livro de Juízes, a gente tem a parábola das árvores. Quando as árvores elas se reuniram para escolher um rei. Olha que coisa linda, né? Então as árvores começaram no processo ali de escolha de um rei e convidaram a oliveira para ser rei, convidaram a figueira para ser rei, convidaram a videira e elas não quiseram. E aí finalmente convidaram o espinheiro aceitou. Então quando você lê um texto desse, né, o bom senso te diz, olha, isso aqui não pode ser interpretado literalmente, é simbólico. Mas vamos devagar, que aos poucos a gente vai compreendendo essas coisas. Muito bem. Como descobrir o sentido literal? E como decifrar os símbolos? Então, este será o trabalho da hermenêutica, né? Como é que nós vamos descobrir o sentido literal dos textos? Muitas vezes pelo simples significado das palavras, mas mesmo de posse desse significado, pode ser que o assunto não esteja elucidado, então nós vamos ter que fazer outras pesquisas para descobrirmos esse sentido. Não podemos inventar, né? Não podemos usar o achismo. Nós temos que pesquisar. E como decifrar os símbolos? Então precisamos também pesquisar e usar algumas técnicas que a hermenêutica nos oferece. Muito bem. É claro que a hermenêutica tem os seus limites, né? Eu não posso deixar de mencionar isso mais uma vez. A hermenêutica tem os seus limites. Não é isso? Porque existem algumas questões na Bíblia que são mistérios de Deus. Mas, dentro daquilo que ele já revelou, nós podemos pesquisar e podemos descobrir. Muito bem. Então, vamos falar um pouco aqui sobre a história da interpretação bíblica. E para que a gente falar sobre a história da interpretação bíblica? Para a gente saber métodos de interpretação que já foram usados na história, para a gente ver erros que já foram cometidos, para que nós não venhamos a cometê-los novamente. Então nós vamos ver aqui em um resumo rápido da história da hermenêutica que algumas formas de interpretação, formas erradas usadas no passado, elas ainda são usadas hoje. Então, uma das utilidades da história é justamente evitar que venhamos a cometer os mesmos erros que outros já cometeram no passado. Então, aqui vamos passar aqui rapidamente um resumo da história da interpretação bíblica. Eu já falei na outra aula sobre Esdras, né? Então não vou entrar em detalhes agora, mas eu disse que com Esdras teve início a história da interpretação bíblica. Por quê?
Esdras veio do cativeiro babilônico com o povo judeu, e aqueles judeus que voltavam da Babilônia vinham ali com uma cultura diferente da cultura judaica, e Esdras precisou ler para eles a lei de Moisés e explicar a lei de Moisés para eles, interpretar a lei de Moisés para eles, para que eles pudessem entender a lei e, consequentemente, cumprir a lei. Então, por que era necessária essa interpretação? Por causa dos conceitos. Os conceitos daquele povo que veio da Babilônia já eram muito diferentes dos conceitos que Moisés tinha em mente quando escreveu a lei. Então, essa questão dos conceitos eu falei bastante em outra aula, e é por isso que Esdras precisava explicar para aquele povo. Então, não precisamos nos deter muito nesse ponto mais. Bom, depois de Esdras, nós temos o destaque para os rabinos na época de Jesus. Os rabinos, eles eram quem? Os líderes do judaísmo, os líderes das sinagogas. E os rabinos, eles eram estudiosos das escrituras, estudiosos do Antigo Testamento, né, que era a escritura sagrada que eles tinham, e ao estudarem o Antigo Testamento, eles interpretavam o Antigo Testamento, porque eles também já estavam bem distantes dos autores, né? O autor mais recente, que era ali Malaquias, já tinha morrido há 400 anos. Que dizer então de Moisés? Estava a mais de 1 milênio de distância no passado. Então, os rabinos ali no tempo do Novo Testamento, nos dias de Jesus, eles interpretavam o Antigo Testamento, e nós temos ali 4 tipos de interpretação, 4 tipos principais, tá? Eu coloquei ali métodos entre aspas, porque são métodos questionáveis, né? Então nós vamos falar aqui sobre cada um desses 4 métodos principais. Muito bem, vou pegar aqui a minha Bíblia. Primeiro, ele é identificado pela palavra hebraica peshat. Peshat significa simples. E o que era esse método? Era a interpretação literal. Então eu disse agora há pouco, que durante a história da interpretação, nós vamos ter como que um cabo de guerra entre o sentido literal e o sentido simbólico. Então, sempre vai ter uma turma puxando para o literal e vai ter outra turma puxando para o simbólico. E muitas vezes errando dos dois lados, né? Então, nós hoje ainda podemos errar dos dois lados. A gente pode dizer, não, o sentido disso aqui é literal. Muito bem, então o que significa? E aí você dá uma interpretação errada. Ou você pode dizer, não, isso aqui, o sentido disso aqui é simbólico. Tá bom, e o que esse símbolo significa? E aí você inventar uma fantasia em cima do símbolo. Então esse risco, ele existe. Então, o que era essa interpretação peshat? É a interpretação literal. Ou seja, havia ali uma parte dos judeus que interpretavam o Antigo Testamento assim, literalmente. E coloquei aqui 2 exemplos que vocês vão lembrar que estão no Novo Testamento. Assim, só para a gente ilustrar, né? Quando Jesus falou com os discípulos assim: cautelai-vos do fermento dos fariseus. Então, como que os discípulos interpretaram? Literalmente,
eles pensaram que Jesus estivesse falando do pão. Olha só que legal. Mas na realidade, o texto nos informa que Jesus se referia à doutrina dos fariseus. Olha só. Então, os discípulos, eles cometeram ali um erro de interpretação. Por quê? Porque eles interpretaram literalmente o que deveria ter sido interpretado com base no símbolo. E em João capítulo 6, nós temos aquela situação em que Jesus falou para os judeus assim: olha, quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem parte comigo. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então, o que aconteceu? Os judeus ficaram escandalizados. Por quê? Porque eles interpretaram as palavras de Jesus literalmente. E eles perguntaram uns aos outros: como pode este nos dar a sua carne a comer? Olha a interpretação literal. E Jesus fazia isso para provocar mesmo, né? Porque naquela situação ali ele já estava nervoso, né? Então ele já falou assim, sabendo que eles não iam entender, e ele os assustou com isso. E os versículos finais ali de João 6 diz que a partir daquele dia muitos nem andavam com ele mais. Estão escandalizados que ficaram com essas palavras porque interpretaram errado. E será que não estamos interpretando errado também em tantas passagens bíblicas, né? Muito bem, então um grupo ali de judeus adotava essa interpretação chamada Peshat, que era literal. Então vamos adiante. Outra parte dos judeus adotava esta interpretação chamada Midrash. Midrash é uma palavra hebraica que significa busca. Então esse pessoal aqui da Midrash, eles se entregavam a fantasias sobre o texto do Antigo Testamento. Fantasias. Então, eles diziam o seguinte sobre o pessoal da Peshat, né, os literalistas. Eles diziam assim: olha, vocês são superficiais na leitura bíblica. Eles não usavam a palavra bíblica, né? Eles usavam as Sagradas Escrituras. Vocês são superficiais na leitura das Escrituras. Mas nós não, nós somos profundos, porque existe um significado profundo, e não apenas esse significado literal que vocês usam. Mas que significado profundo era esse? Era a invenção deles. Então, eles fantasiavam demais, assim, faziam relação de um autor com outro que não tinha nenhuma ligação. Eles supervalorizavam as letras hebraicas. Então ocorria aqui um fenômeno chamado letrismo, em que as letras hebraicas eram supervalorizadas. Então eles achavam um sentido para a repetição de letras no texto. Eles achavam um sentido para o formato das letras. E sendo que essas coisas não têm importância nenhuma, eram meras fantasias. E eles trabalhavam muito também com o valor numérico das letras e, consequentemente, das palavras e dos nomes. Então, eles usavam e abusavam disso. E será que nós não corremos o risco de fazer o mesmo? Então vamos aqui a um exemplo. Lá em Gênesis está escrito que Abraão, ele formou um exército de 318 homens. E o nome do servo de Abraão, do mordomo de Abraão, era Eliezer. Quando se transformam as letras em números, porque cada letra do alfabeto hebraico ela tem um valor numérico,
quando se transformam as letras de Eliezer em números, a soma dos números dá 318. Então, os judeus da Midrash, eles diziam, olha, este servo aqui, ele valia por 318 homens. Tamanha era a sua importância. Olha, que fantasia. Olha, que viagem. Que viagem. Então, muito cuidado. Porque eu estou no Evangelho aqui a vida inteira, né? E já não tem poucos anos não. E eu já vi de tudo. Então já vi pessoas assim usando e abusando da numerologia, né? Em relação à Bíblia. Precisamos tomar cuidado. Os números, eles têm significado dentro da Bíblia, mas onde o texto nos aponta para esse significado. Então, por exemplo, lá em Apocalipse, no capítulo 1, você tem 7 igrejas, 7 candelabros, 7 estrelas, 7 anjos. Então, aquilo ali chama a nossa atenção, e aquele número 7 ali, ele é significativo. Mas eu não devo agora ir lá no Antigo Testamento e sair lendo as genealogias e encontrar, olha aqui um homem que teve 7 filhos. Opa, esse número 7 aqui significa que era a família perfeita. Não devemos viajar tanto assim, buscando significados que a Bíblia não está apontando. Nós é que estamos forçando, nós é que estamos garimpando ali em busca de uma fantasia. Isso é típico dessa interpretação chamada Midrash, tá? Então não é para fazermos isso. Eu estou aqui mostrando para vocês que essas coisas existem. Então assim, não estou me aprofundando nelas. Estou apenas levando ao conhecimento de vocês que elas existem, e assim, aqueles que tiverem um interesse por um conhecimento mais profundo de cada um desses tópicos, já tem condição de pesquisar, né? Pesquisar a Peshat, a Midrash, e vamos que tem mais. Pesher é outra linha de interpretação. Essa palavra hebraica significa explicação. E na prática, o que era? Era uma interpretação escatológica das Escrituras. Essa interpretação ela era bem característica dos essênios, aquele grupo de judeus que para eles o mundo ia acabar a qualquer momento, e eles giravam em torno, viviam em torno do fim do mundo, preparando para o fim do mundo, e interpretavam as Escrituras sempre com um sentido escatológico, e realmente o mundo deles acabou, né? Porque ali no ano 70 eles foram exterminados pelos romanos. Mas essa forma de interpretação é muito forçada, né? A gente não pode querer ver fim do mundo em tudo. Todo lugar da Bíblia você querer tirar uma lição sobre fim do mundo. Então eu selecionei aqui um versículo para ilustrar, como se os pessoal dessa linha de interpretação fosse ler e interpretar esse texto. Só uma ilustração, né? Aqui em Lucas 8,40 está escrito assim: e aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Vou ler de novo. E aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Olha aqui, esse versículo está falando sobre a volta de Jesus. Quando ele voltou,
todos o receberam. Agora isso aqui não tem nada a ver com a segunda vinda de Cristo. Isso aqui, Jesus voltou de algum lugar onde ele tinha ido. Esse texto está logo depois da libertação do Gadareno. Então Jesus voltou da terra dos Gadarenos, né? Isso aqui não é a segunda volta de Cristo. Mas veja como que, se nós tivermos aquela visão só escatológica de tudo, nós vamos encontrar escatologia em tudo, sendo que ela não está assim em todos os pontos da Bíblia, né? Muito bem, então outro método de interpretação era a alegorização. Essa palavrinha ela se tornou um problema, né, em grande parte da história. Por quê? O que é a alegorização? É a construção de um relato em cima do outro relato que já existe. Então, por exemplo, alguém lê a história de Abraão. Então, está escrito lá em Gênesis 12. Deus disse a Abraão, né, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, alguém lê aquilo ali e fala assim, olha, isso aqui é o seguinte: Abraão saindo da sua terra, indo para Canaã, significa o seguinte, é o ser humano saindo da ignorância e indo em busca da sabedoria. Olha que lindo! Não tem nada disso, né? A Bíblia não está falando nada disso. Mas é o que? É uma construção em cima do relato que já está pronto. Então veja, e às vezes pode-se inventar coisas maravilhosas. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Criou-se então uma alegoria em cima da história. E qual é o perigo? O perigo é a pessoa negar a história e dizer assim, não, isso aqui nunca aconteceu. Isso está escrito aqui para que a gente possa entender isso aqui que eu estou falando. Olha só o perigo. Então, precisamos ser simples na leitura bíblica e preferir o sentido literal. Não vamos inventar em cima dos textos. Olha, existe uma tendência que vai um pouquinho além da alegorização, que é a espiritualização. Agora eu não estou falando mais daquela época ali do primeiro século. Estou falando de hoje mesmo, né? Existe a tendência à espiritualização excessiva das coisas, inclusive da Bíblia. Mas como assim? A Bíblia não é espiritual? A Bíblia ela tem o conteúdo espiritual e ela tem o conteúdo natural. E a gente não pode pegar aquilo que é natural na Bíblia e espiritualizar a nosso bel prazer. Então, o exemplo que eu costumo dar é ali de Gênesis capítulo 1. Ali em Gênesis está mostrando Deus criando as coisas. E que coisas são essas? São aquelas que estão escritas lá. Então, quando fala que Deus criou a estrela, é estrela, não é anjo. Quando fala que Deus criou as aves, o que significa aquilo? Aves. Não são anjos, né? Quando fala que Deus criou os répteis, o que são aqueles répteis? São répteis, né? Não são demônios. Então, não vamos sair espiritualizando o texto, não vamos fazer isso. E isso acontece hoje, tá? Então temos que tomar cuidado, vamos ser simples, vamos tomar a simplicidade como uma diretriz na nossa leitura e na nossa interpretação bíblica. Mas, falando aqui ainda sobre a alegorização,
Veja que coisa interessante. Agostinho, também conhecido como Santo Agostinho, ele fez uma alegorização em cima da parábola do bom samaritano. Olha só. Quer dizer, Jesus já contou ali um relato simbólico. E veio Agostinho e criou um outro símbolo em cima do símbolo de Jesus. Então, isso é a alegorização. Então, o que ele fez? Então, vocês conhecem o relato ali, a parábola do bom samaritano, que fala que um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado, né? Os ladrões o maltrataram e machucaram e ele ficou ali quase morto à beira do caminho, e passaram por ali o sacerdote e o levita e não socorreram. Mas passando um samaritano, ele socorreu aquele homem e levou-o até a hospedaria e falou com o hospedeiro ali, o estalageiro, né? Olha, cuida desse homem para mim, eu vou te pagar aqui 2 denários e quando eu voltar, se for necessário, eu te pago o restante. Muito bem, então, Agostinho falou o seguinte: olha, Jerusalém é a cidade celestial, Jericó é a nossa mortalidade. O homem que vinha viajando era Adão. Adão vem descendo da sua posição espiritual. E os assaltantes são quem? Satanás e os demônios. E o sacerdote e o levita representam quem? Aquele ministério sacerdotal do Antigo Testamento que não conseguiu resolver o problema do homem caído. Finalmente vem o bom samaritano, que significa Jesus. E Jesus leva esse homem, esse pecador, leva para a hospedaria, que é a igreja. Chegando ali, ele encontra o estalageiro, que é Paulo. O dono da hospedaria é Paulo. E ele paga para ele ali 2 denários, 2 dinheiros, que são mandamentos e promessas. Olha que fantasia maravilhosa. Ele criou uma alegoria em cima da parábola. Então, isso aí serve para ilustrar, embora Agostinho é de outra época, mas serve para ilustrar essa mania de alegorização que os judeus tinham ali no primeiro século. Muito bem. Então, até agora a gente está falando mais de interpretação errada do que de interpretação certa, né? Mas a gente precisa falar do erro. Precisa falar do erro para a gente não cometer. Porque senão, amanhã ou depois, a gente pode ter uma ideia brilhante sobre a Bíblia e aquilo ali ser uma fantasia, né? Pois bem. Então, continuando aqui na história da interpretação bíblica, ali no primeiro século, nós temos quem? Jesus e os apóstolos. E é muito interessante nós observarmos como que Jesus e os apóstolos usavam o Antigo Testamento. É interessante porque eles servem como exemplo de como nós devemos usar a Bíblia. Então, Jesus, ele citou diversas vezes o Antigo Testamento e ele, como que ele fazia essa citação? Uma citação de cunho literal. Olha só, literal. Olha o exemplo de Jesus. O que é esse cunho literal? Ele tratava os fatos do Antigo Testamento como fatos históricos. Ele citava como quem cita a história. E não criando fantasias mirabolantes. Não, ele está citando como fatos históricos, citando literalmente. E não construindo
alegorias sobre os fatos históricos. Então, é muito interessante que Jesus, ele é a chave da hermenêutica bíblica. Então, temos aqui mais uma diretriz fundamental para a interpretação. Precisamos ter sempre Jesus em mente. Jesus é o nosso referencial na interpretação bíblica. Se eu for pegar um livro lá de Levítico, por exemplo, que fala muito sobre sacrifício de animais, se eu não tiver Jesus em mente, eu não vou tirar um bom proveito de Levítico. Entende? Então, eu posso ler Êxodo, que fala sobre a salvação de Israel, quando aquele povo foi liberto do Egito. Se eu não tiver Jesus em mente, eu não vou tirar o proveito adequado daquele texto. Tá? Então, Jesus é o nosso referencial na interpretação das Escrituras. Muito bem. Então, Jesus, ele faz um uso do Antigo Testamento assim espetacular, porque ele está mostrando o cumprimento do Antigo Testamento na vida dele. Olha só, isso aí é uma particularidade bem própria de Jesus, né? Mas ele está mostrando o Antigo Testamento cumprindo na vida dele, coisa que os rabinos não podiam fazer. Isso os rabinos ficavam fantasiando, mas o principal, que era a ligação do Antigo Testamento com a pessoa de Jesus, eles não faziam, então eles perderam a essência. Então, nós precisamos estar atentos a essa essência aí. E os apóstolos, né? Alguns apóstolos foram escritores de livros do Novo Testamento. Então, eles... como que eles usavam o Antigo Testamento? Usavam como palavra de Deus, né? Usavam como palavra de Deus. Os apóstolos que escreveram livros ali no Novo Testamento, eles se referem ao Antigo Testamento como palavra de Deus, como tendo Deus como autor. Veja só, o pressuposto fundamental deles é palavra de Deus. Isso muda tudo, não é isso? Muito bem, e eles citam, né, de forma primordial o sentido literal das Escrituras Sagradas. Bom, após o Novo Testamento, nós temos o período da patrística, né? É bom a gente se familiarizar com esses termos usados na teologia e na história da igreja. O que é a patrística? É aquela época dos chamados pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São os sucessores dos apóstolos, tá? Então, o apóstolo que morreu por último foi João, ali entre o ano 95 e o ano 100 depois de Cristo. Então vieram os sucessores dos apóstolos, que foram discípulos dos apóstolos, ou discípulos dos apóstolos, e eles foram muito importantes ali nas primeiras definições doutrinárias logo após a morte dos apóstolos. Então, como é que eles interpretavam a Bíblia? Agora já tinham o Novo Testamento também completo, né? Então, havia duas formas de interpretação predominantes nessa época dos pais da igreja. Então,
eles se dividiam entre a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Por que esses nomes, né? Por causa da força das comunidades cristãs nessas cidades. Na cidade de Alexandria, ali no Egito, e na cidade de Antioquia, na Síria. Eram dois importantes polos do cristianismo no mundo e com as suas respectivas influências. Só que com uma diferença também com relação a essa interpretação bíblica. Os irmãos de Alexandria, eles interpretavam a Bíblia de forma alegórica. Então é aquela forma que eu acabei de falar, né? Você constrói um relato em cima do outro relato. Você propõe um outro sentido, né, em cima daquele sentido simples que você encontra nas Escrituras. Já os irmãos de Antioquia, eles tinham uma preferência pelo uso das regras histórico-gramaticais na interpretação das Escrituras. Então agora nós chegamos a uma terminologia que vai nos dar o norte do nosso curso de hermenêutica bíblica, que é isso aqui, ó, regras histórico-gramaticais. Então, o que esses irmãos de Antioquia eles diziam? Olha, se nós temos aqui um texto, vamos interpretá-lo de acordo com a história. O que a história lança de luz sobre esse texto? Vamos interpretá-lo de acordo com as regras da nossa gramática. Então, a hermenêutica que nós ensinamos hoje, ela tem tudo a ver com essa escola de Antioquia, tá? Muito bem, então havia essa polarização aí na época dos pais da igreja. Depois, na Idade Média, a alegorização, ela prevaleceu. Então veja que a alegorização, ela é uma possibilidade, tá? Então, nós temos um caso clássico de alegorização na Bíblia que foi feito por Paulo. Paulo, quando falou de Sara e Agar, ali na carta aos Gálatas, Paulo construiu ali uma alegoria, tá? Agora, não é aconselhável que nós venhamos criar nossas próprias alegorias sobre o texto bíblico. Então, alguém pode dizer assim, mas se Paulo fez, eu também posso fazer. Cuidado. Porque Paulo estava escrevendo ali, inspirado pelo Espírito Santo, né? E você construir uma alegoria hoje, você não tem fundamento técnico para sustentar essa alegoria, tá? Então seria como um improviso na interpretação bíblica, e isso é uma coisa perigosa, porque você não tem parâmetros que possam te sustentar ou estabelecer limites para a alegorização. Então, durante a Idade Média, este foi o método mais utilizado. E às vezes, o que acontece com essa alegorização? Às vezes ela é apenas o sinal de que a pessoa não conhece o significado. Talvez não precisa nem inventar nada, o significado está disponível, mas a pessoa não conhece, então a pessoa inventa, né? E às vezes a pessoa não quer estudar, não quer pesquisar, não quer investigar, então é mais fácil inventar uma alegoria em cima do texto. Muito bem. O que mais? Durante a Idade Média,
houve também o predomínio da hermenêutica dogmática católica. E o que é isso? É um uso das escrituras como uma tentativa de se justificar um dogma. Então, os papas estabeleciam os dogmas, e então os teólogos católicos eles se esforçavam por dar uma base escriturística para aquele dogma. Então, esse era o esforço, quando poderia ser o contrário, né? A igreja poderia estar se esforçando para compreender as escrituras e das escrituras extrair a doutrina, mas o que estava acontecendo era em sentido contrário. Muito bem, nessa época ali já chegando no final da Idade Média, houve um homem chamado Nicolau de Lira, que ele era um defensor das regras histórico-gramaticais. Então era ali uma exceção nessa Idade das Trevas, né? Bom, depois disso acontece a Reforma Protestante. A Reforma, ela aconteceu ali sob influência do Renascimento. O que foi o Renascimento, né? O Renascimento foi um movimento de redescoberta dos clássicos, né? dos conhecimentos clássicos antigos. Como assim? Durante a Idade Média, a Igreja Católica dominou as escolas, né? E a literatura. A Igreja dominou. Ali no final da Idade Média, houve um movimento assim de intelectuais, de filósofos, no sentido de se libertarem desse domínio católico na educação e na cultura. Então, eles queriam uma coisa diferente, e o que eles foram buscar? Foram buscar lá no passado, lá na Grécia Antiga, foram buscar a literatura dos filósofos, né? Foram buscar ali inspiração nas artes gregas, e com base nessa inspiração é que acontece o Renascimento, o chamado Renascimento, né? das artes, da cultura, da literatura, ali no final da Idade Média, início da Idade Moderna. E no meio deste movimento aí, também começa a haver um despertamento para que se busquem as escrituras em suas línguas originais, no hebraico e no grego, porque naquela época ali, tudo que a igreja fazia era em volta do latim, né? Era tudo em latim. Então, essa busca por uma libertação nesse sentido, muitos estudiosos foram buscar lá o texto bíblico, lá no grego, lá no hebraico, para retomarem o sentido original. Muito bem, então veja que estamos falando aqui da consolidação do método histórico-gramatical de interpretação das escrituras. Porque quando eles buscam estas línguas originais, eles vão buscar também o sentido original, a gramática original, vão buscar a história, vão buscar o sentido primitivo das escrituras e não aquilo que era ensinado durante a Idade Média. Muito bem. Então, o método histórico-gramatical é o que nós vamos estudar a partir de agora. É a nossa forma de buscar o significado das escrituras. Temos aqui algumas premissas.
alguns conceitos fundamentais do método histórico-gramatical. Então, o primeiro deles é este: o verdadeiro significado de um texto é aquele pretendido pelo autor. Tá? Então, quando nós estivermos lendo uma passagem das Escrituras, nós não devemos perguntar assim: o que este texto significa para mim? Não, nós deveríamos perguntar: o que este texto significava para o escritor? Para quem o escreveu? O que este texto significava para os seus primeiros destinatários? Este é o verdadeiro significado do texto. Então, e temos aqui uma regra geral. A regra geral é de que um texto tem apenas um sentido válido. E há exceções. Mas não podemos nos esquecer da regra geral. Ou seja, isso vai valer quase sempre, na esmagadora maioria das situações, na quase totalidade dos textos bíblicos. O significado vai ser um só. Então, para o bem da comunicação, é importante que uma mensagem tenha só um significado. Não é isso? Já pensou se no nosso dia a dia as nossas mensagens elas tiverem duplo sentido, e isso intencionalmente? Olha, a comunicação não vai funcionar. Não é mesmo? Não vai funcionar. A comunicação funciona porque ela tem um sentido só. Ocorrem os problemas dos mal-entendidos, mas a comunicação ela geralmente tem um sentido só. Então, ocorrem frases de duplo sentido? Ocorrem. Na nossa comunicação diária, ocorrem frases de duplo sentido. Mas elas são as exceções. Elas são usadas propositalmente e elas têm um objetivo específico. Às vezes se trata de uma ironia, não é isso? Às vezes se trata de uma música, de uma poesia, onde o duplo sentido ele é proposital e esse duplo sentido ele tem um efeito humorístico, ele tem um efeito romântico, ele tem um efeito surpreendente, um efeito crítico, um efeito satírico, não é? Mas não é o normal da comunicação. Então, a Bíblia também, ela tem alguns pontos com duplo sentido. Tá? Algumas passagens bíblicas têm duplo sentido. Então eu vou exemplificar, né? Por exemplo, no Salmo 22, o salmista Davi, ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então, aquelas palavras ali, elas se aplicam tanto a Davi quanto ao Senhor Jesus. Porque ali nós temos um salmo profético. Então nós temos duplo sentido ali, dupla aplicação. Certo? Então é um exemplo de exceção. Nós temos em Ezequiel 28, na profecia contra o rei de Tiro, nós temos ali duplo sentido. Porque Tiro era o nome de uma cidade. A profecia contra o rei de Tiro era o quê? Contra o rei daquela cidade. Mas ao mesmo tempo,
aquela profecia ela está falando a respeito de Satanás. Por quê? Chega um ponto daquela profecia quando o que está sendo dito ali não seria aplicável a um ser humano. Então, existe um consenso de que aquelas palavras ali, elas se referem a Satanás. Então nós temos ali duplo sentido. Algumas afirmações elas se aplicam tanto ao rei quanto a Satanás. E outras apenas a um deles. Então, existe duplo sentido, sim, mas são casos de exceção e nós temos que trabalhar, como regra geral, com um sentido único. Um sentido único. Se nós não conseguirmos trabalhar bem com um sentido único, que dirá com 2 ou 3, né? Então, vamos ter essa premissa em mente. Muito bem. Encerrando aqui a nossa aula de hoje. O método histórico-gramatical, ele consiste de uma série de análises. Isso aqui é a essência da nossa hermenêutica, tá? O principal da nossa hermenêutica é isso aqui, que eu vou só citar, né? Nós não vamos entrar nesses detalhes hoje, mas só para anunciar para vocês esse nosso próximo conteúdo. Então, o método histórico-gramatical, ele consiste em fazermos análises sobre o texto que queremos interpretar. Então, existe uma análise histórica, uma análise geográfica, uma análise cultural, análise contextual, análise lexicográfica, análise sintática, análise literária e análise teológica. Então, a gente pode ser que nem sempre vamos usar todas as análises sobre o mesmo texto, mas depende dos elementos contidos no texto que estamos examinando. Então, se estamos tratando de um versículo que ele não tem nenhuma citação geográfica, então não precisamos fazer uma análise geográfica dele. Tá? Isso é apenas um exemplo. E depois, se Deus quiser, se Deus permitir, nós estaremos de volta para estudarmos cada um desses pontos, tá bom? Então, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Quero ver quem é que chegou até o final, hein? Quero ver quem chegou até o final. Fala aí para mim se você chegou até o final. Tá bom? E te agradeço pela sua perseverança aí, porque a boa vontade e o interesse dos irmãos é que nos motivam a continuar fazendo este trabalho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.